Sejam bem-vindos ao Adessari. Hoje a gente vai analisar a economia brasileira, especialmente os setores que estão crescendo e, claro, aqueles que estão enfrentando mais dificuldades. É importante entender essa dinâmica, né? Principalmente para quem quer investir no Brasil ou acompanhar o futuro da economia do país. A economia brasileira é complexa, com realidades diferentes em cada setor. É verdade. Vamos começar pelos setores que estão em alta. O setor de tecnologia da informação e comunicação, o famoso TIC, está mostrando um crescimento impressionante, né? Sim, impulsionado pela digitalização que se acelerou durante a pandemia. Diversos relatórios econômicos apontam isso. Exatamente. E essa tendência de crescimento não parece que vai parar por aí, né? A demanda por serviços de tecnologia, e-commerce e trabalho remoto continua aumentando. A consultoria McKinsey, por exemplo, publicou um estudo, Economia Digital no Brasil. E eles preveem que a economia digital brasileira pode chegar a 1 trilhão até 2025. Uau, 1 trilhão. Quer dizer que o setor de TIC está se consolidando como um pilar da economia brasileira, com potencial para gerar empregos, atrair investimentos e impulsionar a inovação em vários outros setores. Sem dúvida. E o impacto da tecnologia em áreas como automação industrial e novos modelos de negócios no setor financeiro também é enorme. É verdade. O IPEA, inclusive, destaca o setor de tecnologia como um dos principais motores do crescimento econômico brasileiro para os próximos anos. Com certeza. Mudamos de assunto, mas ainda falando de setores em alta, o agronegócio, como sempre, continua sendo um dos carros-chefe da economia brasileira, né? Ah, com certeza. A produção de soja, milho e carnes continua batendo recordes, e isso impacta positivamente a balança comercial do país. Os dados do Ministério da Agricultura mostram isso. É verdade. Essa alta demanda externa por produtos agrícolas, principalmente da Ásia e da Europa, mantém os preços das commodities em alta, né? Isso garante lucratividade para o setor. Sim, e o clima favorável que a gente tem aqui no Brasil também ajuda muito na alta produtividade do agronegócio. Sem dúvida. E os investimentos em tecnologias de precisão e sustentabilidade no agronegócio também estão crescendo, né? Sim, cada vez mais. A busca por práticas mais sustentáveis no agronegócio é uma tendência global. O Brasil tem uma grande oportunidade de se destacar nesse mercado, atendendo essa demanda por produtos agrícolas produzidos de forma responsável. É verdade. Falando agora de energia renovável, a gente vê um crescimento forte, principalmente na energia solar e eólica. Sim. O Brasil tem um potencial gigante nesse setor. Vários fatores impulsionam isso, né? Incentivos governamentais e a demanda da sociedade por práticas sustentáveis, por exemplo. A empresa de pesquisa energética publicou um estudo, O Futuro da Energia no Brasil. Eles apontam justamente esses fatores. E essa transição global para fontes de energia limpa abre um leque de oportunidades para o Brasil. A atração de investimentos estrangeiros nesse setor está crescendo, com novas empresas entrando no mercado, gerando empregos e diversificando a matriz energética brasileira. Com certeza, investir em energia renovável é uma aposta estratégica para o futuro, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Sem dúvida. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar dos setores que estão enfrentando dificuldades. Vamos lá. O setor de transporte aéreo e turismo, por exemplo, ainda está se recuperando dos impactos da pandemia de Covid-19. É verdade. Apesar da retomada do turismo internacional, o setor ainda enfrenta desafios para se adaptar às novas demandas do mercado e recuperar as perdas da pandemia. Os dados do Ministério do Turismo mostram que o número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2023 ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia. As restrições sanitárias de outros países e a incerteza econômica global impactaram bastante o fluxo de viajantes. E a alta dos custos operacionais por causa do preço dos combustíveis e da desvalorização do real também pesa, né? Sim, a volatilidade do cenário macroeconômico global cria um ambiente bem desafiador para o setor de transporte aéreo e turismo. Sem dúvida. Outro setor que enfrenta desafios é a indústria de transformação. A alta carga tributária, a burocracia e a falta de infraestrutura adequada no Brasil são problemas sérios. Sim. Esses fatores impactam diretamente a competitividade da indústria brasileira no mercado internacional. E a falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento também limita a inovação e a criação de produtos com maior valor agregado. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, tem falado bastante sobre a necessidade de reformas para melhorar o ambiente de negócio no país e tornar a indústria brasileira mais competitiva. Verdade. E a dependência da importação de insumos, que ainda é grande, aumenta os custos de produção e instabilidade para as empresas do setor. Sem dúvida. A indústria de transformação precisa se modernizar e buscar alternativas para aumentar sua competitividade nesse cenário global tão desafiador. É verdade.
Por último, vamos analisar o setor de comércio varejista. Ele tem sofrido com a inflação alta e a queda no poder aquisitivo das famílias, né? Sim. O IBGE divulgou que o IPCA acumulou alta de 7% nos últimos 12 meses. Essa inflação alta diminui o poder de compra da população e impacta as vendas do varejo. E apesar do crescimento do comércio eletrônico, o varejo físico ainda é responsável pela maior parte das vendas no Brasil. Sim, mas a adaptação ao mundo digital é essencial para o varejo físico. E essa transição exige investimentos em tecnologia, logística e marketing digital. Sem dúvida. E a concorrência com o e-commerce, que oferece preços mais competitivos e mais comodidade para os consumidores, também aperta o varejo físico. É verdade. O varejo físico está num cenário desafiador e precisa se reinventar para continuar relevante no mercado cada vez mais competitivo. Bem-vindos de volta ao Adessari. Na primeira parte, a gente explorou os setores da economia brasileira que estão em alta, né? Tecnologia, agronegócio, energia renovável. Agora, vamos mergulhar nos desafios daqueles que estão em baixa. Os relatórios e as análises mostram que a situação é complexa. É isso aí. Entender esses desafios é fundamental para ter uma visão completa do panorama econômico do Brasil. Começando pelo setor de transporte aéreo e turismo, que ainda sofre com os impactos da pandemia. A recuperação está lenta e as empresas enfrentam dificuldades para se adaptar, né, às novas demandas do mercado. A volatilidade dos preços das passagens aéreas, por exemplo, é um problemão, influenciada pelo preço dos combustíveis e pela variação cambial, como a gente viu nos relatórios da ANAC. Essa instabilidade atrapalha o planejamento das empresas e impacta na decisão de quem quer viajar. Totalmente. E a alta dos custos operacionais também preocupa, né? Combustível, mão de obra, a manutenção das aeronaves. Tudo isso pesa no bolso das empresas e, claro, no preço das passagens. Um estudo da ABA mostrou que os custos operacionais das companhias aéreas brasileiras aumentaram mais de 30% nos últimos 2 anos. Sem falar na concorrência, né? É concorrência, tanto entre as companhias tradicionais quanto com as low cost. Exatamente. As low cost estão ganhando cada vez mais espaço. Oferecendo passagens mais baratas e desafiando o modelo tradicional. Com certeza. Outro setor que a gente mencionou na primeira parte que precisa de atenção é a indústria de transformação. Carga tributária alta, burocracia, falta de infraestrutura. São obstáculos históricos para o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Diversas entidades do setor têm falado sobre isso. A CNI, por exemplo, né? CNA, eles alertam para a necessidade de reformas estruturais para melhorar o ambiente de negócios e tornar a indústria mais competitiva. Sem isso fica difícil exportar produtos e atrair investimentos para o mercado interno. Exato. E a falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento também é um problema sério. Sem inovação, a indústria brasileira fica para trás na corrida tecnológica global, né? E perde a oportunidade de criar produtos com mais valor agregado. É isso aí. Os dados da OCDE mostram que o Brasil investe muito menos em pesquisa e desenvolvimento do que os países desenvolvidos. E a gente continua dependendo da importação de insumos. Sim, isso é outro problema. Com a variação cambial e a instabilidade da economia global, fica difícil prever os custos de produção. As empresas ficam com a rentabilidade comprometida. Exatamente. O IAID fez um estudo mostrando que essa dependência de insumos importados é um dos principais fatores que afetam na competitividade da indústria brasileira. Bom, e o varejo físico? A inflação e a queda no poder de compra do consumidor continuam impactando as vendas, né? Sim. A IBCOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, divulgou que o e-commerce cresceu mais de 20% nos últimos 2 anos. O e-commerce continua crescendo, mas a mudança para o online não é fácil para todo mundo. Exige investimento, adaptação. Um novo modelo de negócio. A consultoria Deloitte fez um estudo apontando que a falta de investimento em tecnologia é um dos principais obstáculos para a digitalização do varejo físico no Brasil. A concorrência do e-commerce também é forte, né? Principalmente com a entrada de empresas internacionais como a Amazon e a Alibaba. Aumenta a pressão sobre as empresas brasileiras. Sem dúvida. E a segurança nas transações online continua sendo uma preocupação para muitos consumidores. A FEComércio ASPI fez uma pesquisa que mostrou que a segurança é a principal preocupação do consumidor em relação ao e-commerce. As empresas precisam investir em tecnologias de segurança e garantir a privacidade dos dados dos clientes. Exatamente. Criptografia de dados, autenticação em 2 etapas. E o consumidor também precisa se conscientizar sobre os cuidados na hora de comprar online. Sim, verificar se o site é seguro, se tem selo de segurança, se as informações de pagamento são criptografadas. E se a empresa tem uma política de privacidade clara e transparente. É isso aí.
E a gente não pode esquecer da mudança no comportamento do consumidor, né? As novas gerações, mais conectadas, mais informadas, mais exigentes. A McKinsey fez um estudo mostrando que a experiência de compra é cada vez mais importante na decisão de compra. As lojas físicas precisam se reinventar, né? Oferecer um ambiente mais atrativo, um atendimento mais personalizado. A omnicanalidade, que une o online e o offline, é uma tendência que veio para ficar. A loja física precisa se tornar um ponto de contato importante para o relacionamento com o cliente. Exatamente. E a tecnologia pode ajudar muito nesse processo. Usar dados para entender o comportamento do consumidor, personalizar as ofertas, criar programas de fidelidade. Oferecer Wi-Fi gratuito, criar aplicativos com promoções, integrar o estoque da loja com e-commerce, usar a geolocalização para enviar ofertas. A tecnologia pode transformar a loja física num ambiente inteligente e conectado, né? Oferecendo uma experiência de compra personalizada e inovadora. E as fintechs, elas estão revolucionando o mercado financeiro, né? A KPMG publicou um relatório, Fintechs no Brasil. Eles mostraram que o número de fintechs no Brasil cresceu mais de 500% nos últimos 5 anos. Elas oferecem soluções inovadoras de pagamento, crédito, gestão financeira. Muitas vezes com taxas mais competitivas do que as instituições tradicionais. Democratizando o acesso ao crédito, principalmente para as pequenas e médias empresas e para a população desbancarizada. Mas a regulamentação do setor ainda é um desafio, né? É preciso garantir a segurança e a proteção dos consumidores. Equilibrar a inovação com a segurança jurídica e a proteção de dados. O Banco Central tem trabalhado na regulamentação do setor, buscando esse equilíbrio. É um ambiente propício para o desenvolvimento das fintechs, sem comprometer a estabilidade do sistema financeiro. Bem-vindos de volta ao Adessari. Nas partes anteriores, a gente analisou os setores da economia brasileira, os que estão crescendo, os que enfrentam dificuldades. Tecnologia, agronegócio, energia renovável, transporte aéreo, turismo, indústria, varejo. Ufa! É muita coisa, mas é importante ter essa visão completa, né? Com certeza. E agora, nessa terceira parte, a gente vai focar nas perspectivas. O que esperar desses setores que estão em baixa? Quais os caminhos possíveis para eles? É isso aí. Vamos analisar os fatores que podem influenciar a recuperação, as tendências do mercado e as políticas públicas que podem ajudar. Começando pelo transporte aéreo e turismo. Eles ainda estão se recuperando dos impactos da pandemia. A gente viu os desafios, né? A volatilidade dos preços dos combustíveis, a variação cambial, quais as perspectivas de recuperação? Olha, a recuperação total depende muito da estabilidade da economia global. Os preços dos combustíveis, por exemplo, são influenciados por fatores geopolíticos pela oferta e demanda global. E isso impacta diretamente as companhias aéreas. Exatamente. Sem previsibilidade em relação aos custos, fica difícil planejar, né? E a variação cambial também. É o dólar. Impacta o custo das viagens internacionais, tanto para brasileiros que querem viajar para fora, quanto para os estrangeiros que querem vir para o Brasil. Exatamente. A estabilidade do câmbio é fundamental para o turismo. Permite que as empresas se planejem, que os turistas se programem, sem medo de grandes variações nos preços. É verdade. Sem falar na concorrência com as empresas low cost, né? As low cost estão aí crescendo, oferecendo passagens mais baratas. As companhias aéreas tradicionais precisam se adaptar, né? Buscar alternativas para reduzir custos, oferecer serviços diferenciados. Programa de fidelidade, serviço de bordo de qualidade, uma experiência melhor para o cliente. É isso aí. A diferenciação é fundamental para elas se manterem competitivas. E a indústria de transformação? A gente viu que os obstáculos são grandes. Carga tributária alta, burocracia, falta de infraestrutura. O que precisa acontecer para esse setor voltar a crescer de forma sustentável? Medidas que estimulem a competitividade. Redução da carga tributária, desburocratização, investimentos em infraestrutura. Logística, energia mais barata. É isso aí. E incentivos à inovação tecnológica também. Para a indústria se modernizar, desenvolver produtos com maior valor agregado. Exatamente. Um ambiente favorável à pesquisa e desenvolvimento, com incentivos fiscais, apoio à formação de mão de obra qualificada. Isso pode fazer diferença para a indústria brasileira. E o varejo físico? Como ele pode se reinventar diante do avanço do e-commerce e da mudança no comportamento do consumidor? A integração entre o online e o offline, a omnicanalidade, é o caminho. As lojas precisam oferecer uma experiência completa, né? É isso aí. Um atendimento personalizado, a possibilidade de comprar online e retirar na loja física, integrar os sistemas de estoque e vendas. A loja física precisa se tornar um ponto de contato importante, né? Pro relacionamento com o cliente. Exatamente. E a tecnologia pode ajudar muito nesse processo. Usar dados para entender o comportamento do consumidor, personalizar as ofertas, criar programas de fidelidade. Oferecer Wi-Fi, criar aplicativos com promoções, integrar o estoque da loja com e-commerce, usar a geolocalização para enviar ofertas. Nossa,
A tecnologia tem um potencial enorme para transformar a loja física, né? Sim, um ambiente inteligente e conectado que oferece uma experiência de compra personalizada e inovadora. A loja do futuro. E a segurança no comércio eletrônico. Como melhorar para que o consumidor se sinta mais confiante para comprar online? Investir em tecnologias de proteção de dados é fundamental. Criptografia, autenticação em 2 etapas. Plataformas de pagamento seguras que garantem a proteção das informações dos clientes. É isso aí. E o consumidor também precisa se conscientizar, né? Verificar se o site é seguro, se tem selo de segurança. Se as informações de pagamento são criptografadas, se a empresa tem uma política de privacidade clara. Segurança é fundamental para o e-commerce crescer de forma sustentável. Com certeza. Chegamos ao final do nosso Hora Série de hoje. Analisamos os setores da economia brasileira, os desafios, as perspectivas. O Brasil tem um potencial enorme, mas os desafios também são grandes. Acompanhar as tendências, as políticas públicas, as estratégias de cada setor. É essencial para entender o futuro da economia brasileira. Esperamos que vocês tenham gostado. Acompanhe nossos próximos episódios para mais discussões sobre o mercado e as finanças. Até a próxima.